Ok, estamos gravando. Boa tarde novamente a todas as pessoas que vieram participar da nossa quinta aula do curso de extensão, psicanálise, teoria e questões filosóficas. É uma grande alegria dar as boas-vindas ao colega, amigo, grande pesquisador Paulo Bia, que vai apresentar para a gente uma aula sobre psicanálise política. Paulo é professor colaborador e orientador do programa de pós-graduação em Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP, é psicanalista, é membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, o LATESFIP-USP, é membro da CIPES, a Sociedade Internacional de Psicanálise e Filosofia, e da Associação Universitária para Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. Paulo é editor da Lacuna, uma revista de psicanálise, da revista Traço, e é também editor associado da revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental. Paulo é autor de livros muito importantes para a nossa área, para as nossas discussões, né? O primeiro livro foi Psicanálise e Ciência, um debate necessário, saiu pela editora Blucher em 2017, e o livro mais recente, que está fresquinho, acaba de sair em 2 línguas, em português e em inglês, que é Verdade e Sofrimento, Psicanálise, Ciência e Produção de Sintomas. A versão em português saiu pela editora Perspectiva ano passado, e a versão em inglês pela Leuven University Press, também agora, né, Paulo, início desse ano. Quero agradecer mais uma vez, como faço sempre, a Luana e a Karine, as bolsistas do curso, que ajudam aqui, né, a tocar tudo. Na verdade, elas que tocam tudo. Não conseguiria fazer o curso sem elas, agradeço enormemente. A pedir, pessoal, como sempre faço também, a quem puder abrir a câmera, porque fica, né, mais simpático para recebermos nosso convidado, e dizer que o link da lista de presença já está no chat. Paulo, muito, muito obrigada por topar vir fazer esse trabalho com a gente aqui. A palavra é sua. Bom, boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Lea. Imagino que o João tenha tido uma participação nisso também, nesse convite. Para mim, enfim, é um enorme, enorme prazer. O João e a Lea são pesquisadores, professores de referência para mim já faz muito tempo. Conheci eles num congresso em 2012, desde então acompanho a obra deles. Eu sugiro para que quem não faz, o faça também. E fiquei muito, muito contente, muito honrado com esse convite, claro que eu aceitei. Queria agradecer também a Luana e a Karine pela organização das coisas. Eu sei que isso é muito trabalhoso e é um trabalho que deve ser muito valorizado, então, obrigado. Vamos aproveitar o tempo, porque a Léa me propôs um tema que eu diria assim que não é exatamente um tema, é um campo de pesquisa, assim, é uma coisa que a gente poderia ficar anos e anos e anos falando sobre psicanálise política. A gente poderia abordar esse tema de várias maneiras diferentes, né? Eu, nas minhas atuações, né? Quer dizer, bom, eu clinico, eu pesquiso, eu dou aula, eu oriento, enfim, eu acabo lidando com isso de maneiras muito diferentes, inclusive. Eu fiquei pensando por onde que eu ia entrar nesse tema hoje, e eu escolhi uma entrada que eu acho que faz sentido, principalmente considerando um momento atual que a gente tem vivido. Eu acho que, bom, recentemente, para quem todo mundo aqui imagino que deva ter acompanhado os debates sobre cientificidade da psicanálise, não sei o que e tal. Enfim, esse tem sido o carro-chefe da minha pesquisa, pelo menos aí desde 2012, 2013. A Leia me ajudou enormemente nisso nos últimos anos. E o que eu queria trazer aqui, então, é uma maneira da gente pensar como que a psicanálise participa do que eu nomeio como as políticas do conhecimento, né? E não só como a psicanálise participa disso, mas também as implicações, as consequências desse campo
que muitas vezes a gente acaba não levando em consideração, porque a gente tem uma certa mania de pensar que conhecimento não tem muito a ver com política, né? Que o conhecimento ele se faz de maneira pura, de maneira desinteressada, de maneira dessa maneira meio transcendental, assim, né? Uma coisa. E acho que o que eu queria trazer é justamente falar, olha, a gente precisa pensar isso de um jeito um pouquinho diferente. E a psicanálise, ela entra nesse campo de uma maneira muito interessante. Por quê? Primeiro porque eu diria que ela faz contribuições muito pertinentes para essa discussão, mas ela mesma também pode ser entendida como uma espécie de caso dentro desse campo, né? Quer dizer, a psicanálise, bom, é isso que a gente viu, né, o ano passado, a partir da publicação do livro lá do Carlos Orsi, da Natália Pasternak, que na verdade é uma discussão que já vinha há alguns anos, um pouquinho menos amplificada, né, mas com o pessoal da psicologia baseada em evidências, mas isso é uma discussão que existe, ó, desde o começo do século passado, em relação à psicanálise, estou dizendo, né, quer dizer, essas acusações da psicanálise, se a psicanálise é ou não é uma ciência, a preocupação do Freud com esse tema, isso era uma preocupação muito grande, ou em alguns outros momentos, né, você tem a preocupação, tem uma parte que eu gosto muito e eu fico muito sentido, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler os textos do Freud sobre telepatia e transmissão de pensamentos, transferência de pensamentos, para ser mais preciso, são textos belíssimos, eu gosto muito, e era um assunto que o Freud gostava muito, e ele foi fortemente aconselhado, digamos assim, pelo Ernest Jones, que era um psicanalista inglês, que meio que levou o Freud e a psicanálise para a Inglaterra, depois foi por muito tempo presidente da Associação Internacional de Psicanálise e tudo mais, e o Jones falava para Freud, você precisa parar de falar disso, cara, você quer que a psicanálise seja considerada uma ciência, você está falando aí de ocultismo, dessas coisas, não pode, e o Freud, infelizmente, escutou o Jones mais do que ele deveria nesse caso, e ele foi, de fato, falando menos dessas coisas, mas pra vocês verem como isso era uma questão importante para o Freud, né? Isso era uma questão tão importante que muitas pessoas dizem, e o Freud mesmo dá alguns sinais disso, que no começo da relação dele com o Jung, tinha essa preocupação de que o Jung seria um bom representante da psicanálise, para que ela não fosse, digamos, relegada a ser considerada uma ciência judaica na época, né? Essa era uma preocupação, na época, ser considerada uma ciência judaica era um demérito, né? Essa era uma grande preocupação do Freud, e tem em diversos momentos da obra do Freud, a gente vê ele retomando essas questões, mesmo depois do rompimento dele com o Jung, onde ele dá algumas alfinetadas, e são alfinetadas epistemológicas, né, falando, olha, eu mantenho a psicanálise num caráter muito mais aberto do que as teorias do Jung são, e eu entendo porque isso porque a psicanálise é uma ciência, quer dizer, você vê, né, o próprio Freud meio que dando algumas cutucadas em relação à cientificidade da teoria junguiana, enfim, isso é um outro debate interessante também. Mas onde que eu estou querendo chegar com isso, né? Bom, o Freud, né, a gente pode considerar que principalmente, bom, já no final do século XIX, né, acho que tem alguns textos lá no final em que a gente vê ele plantando algumas sementinhas que depois resultariam, digamos, em certas árvores muito lindas e ao mesmo tempo muito problemáticas para quem trabalha nesse campo, problemáticas no sentido bom, assim, né? Quer dizer, trazem bons problemas para a gente, mas o Freud ele foi plantando essas sementinhas que foram colocando em questão certos pressupostos muito básicos daquilo que a gente poderia considerar como sendo os padrões, os parâmetros de cientificidade da época dele, né? E isso deixava o próprio Freud muito incomodado, né? Tem um caso do estudo sobre histeria, o caso da Elizabeth, em que o Freud fala isso, ele fala, muitas vezes eu
enfim, eu não lembro exatamente, mas ele fala assim, eu releio os relatos que eu faço e eu vejo que eles parecem mais romances do que textos científicos. Isso me incomoda, mas ele diz, né? Mas isso não é por causa de um gosto pessoal meu, é por um, ele fala, é por respeito à natureza do objeto que eu estou tratando. Né? E aí eu acho que tem algo que eu sempre considerei como sendo uma virtude do Freud, que é de sustentar os conflitos que ele encontrava. Né? Ele não recuava frente aos problemas que ele encontrava. Né? E um dos problemas que ele encontra e frente ao qual ele não recua, eu entendo, é justamente um certo questionamento sobre a realidade, sobre a verdade. Bom, a Léa acabou de me contar que vocês tiveram aí uma baita aula sobre realidade psíquica, então eu imagino que vocês já estejam minimamente introduzidos nessa discussão, né? Mas só para dar um exemplo, inclusive um exemplo de como que esse posicionamento, eu considero, né, um posicionamento ético do Freud em relação àquilo que ele estava fazendo, fica muito evidente, né? Quando o Freud está abandonando a teoria da sedução, lá no final do século XIX, então ele escreve lá para o Fliess falando que ele não acreditava mais na teoria da neurose dele, ele começa a trabalhar com essa ideia, bom, talvez a gente fala certas coisas para os pacientes, ou os pacientes falam certas coisas, né, e que tem um efeito terapêutico, aquilo produz transformação, mas depois a gente descobre que aquilo não aconteceu realmente, né? Quer dizer, então isso era uma coisa que deixa o Freud muito inquieto, né? Na mesma época, não era só o Freud que percebia isso, né? O Freud, ele tinha uma espécie quase que de um arquirrival chamado Pierre Janet, que trabalhava com hipnose também, e o Janet, ele dizia, né, ele dizia literalmente, eu minto para as minhas pacientes e funciona. E segue vida, né? E vamos lá, e tudo mais. E para o Freud, não. O Freud, eu falo muito, mas o Freud era noinha. Ele fala, não, se mente não funciona. Se funciona, tem alguma coisa da ordem da verdade que está operando. Né? A questão é, como que a gente está pensando a verdade, se a gente está pensando a partir dessa ideia, quase que uma ideia pragmática da verdade, né? Quer dizer, bom, tem verdade se funciona, né? Tem alguma coisa aí que acontece. E o Freud vai ficar às voltas com esse problema por muitos anos, muitas décadas, e se é que resolve isso. Né? Então ele vai, no primeiro momento ele vai ali rodeando, vai propor o conceito de fantasia, né, essas espécies de mediações, de falar, bom, a gente não tem um contato direto com a realidade, a gente tem, né, enfim, ele vai trazendo diversos pontos para lidar com isso, né, o que, ao mesmo tempo, vai criando, digamos, um certo tensionamento em relação a críticos da psicanálise, principalmente, né, enfim, a pensadores de outras disciplinas, que começam a achar aquilo tudo muito estranho, né? Quer dizer, o Freud, então, a partir do momento, digamos assim, que ele respeita tanto a natureza dos objetos com os quais ele trabalhava, né? E ele, de algum modo, não se permite ultrapassar os limites que, se ele ultrapassasse, ele perderia justamente as características principais daquilo que ele estava tratando, daquilo que ele estava trabalhando, né? Isso vai fazendo com que a psicanálise ela tenha, digamos, um formato muito específico, né? No limite, a gente pode pensar isso em relação às considerações que o próprio Freud fazia sobre como que a gente aprende psicanálise, como que a gente se forma psicanalista, né? Quer dizer, tem em 1916 e 17, o Freud dá o que a gente conhece como as conferências introdutórias de psicanálise, são conferências que ele deu para estudantes de medicina. A primeira conferência, que é belíssima, a conferência introdutória das conferências introdutórias, o Freud, ela é inteira dedicada ao fato do Freud tentar explicar para os estudantes de medicina por que eles não podem se formar psicanalistas da mesma maneira como eles se formam médicos.
né? E basicamente ele está falando, olha, tem o tripé psicanalítico, não sei o quê, né? Hoje em dia a gente repete muito isso, mas o ponto do Freud, quando ele está falando, olha, por que a gente não pode, não funciona igual? Porque para você se formar psicanalista, você precisa fazer análise, né? E o que isso quer dizer, efetivamente? Quer dizer, bom, isso quer dizer que, bom, a gente pode estudar a psicanálise, né? Pode, né, ter um conhecimento extremamente profundo do cânone psicanalítico, né? A gente pode fazer a supervisão, que seria aí, né, a outra parte, muito embora a supervisão ela já entre também nessa dimensão clínica da formação, mas a questão da análise pessoal, que a gente vai dizer, né, eu diria que ela nem precisa ser pessoal no sentido de individual, mas enfim, isso é uma outra discussão também, né? Ela toca num ponto que é muito importante, que é o tipo de conhecimento que a psicanálise produz e sobre o qual ela se sustenta, demanda, né, uma relação muito específica com aquilo que a gente nomeia como inconsciente, né? E aí a gente vai entrar, bom, o inconsciente o que é? O inconsciente é um objeto, o inconsciente é uma teoria, o inconsciente é uma hipótese, né? Eu gosto muito da ideia de pensar o inconsciente enquanto uma hipótese, né? Quer dizer, bom, e é muito interessante, porque de fato é uma hipótese que ela se confirma, vira e mexe, né? Mas a gente nunca dá ela de barata, ela tem que reaparecer, ela tem que se reconfirmar, ela tem que se reconfirmar o tempo inteiro, né? Mas tem algo aí, e que eu acho que fica muito claro quando a gente pensa nas duas regras técnicas, eu diria, fundamentais para o Freud do que acontece numa análise, do que precisa acontecer para que uma análise aconteça. Ele fala, olha, existe uma regra do lado do analisante, né? O analisante precisa falar livremente, né? A tal da associação livre. Por parte do analista, existe uma outra regra que ele chama de atenção flutuante. O que é a atenção flutuante e qual que é a ligação disso justamente com a insuficiência do estudo teórico para a gente se formar analista? Fala, olha, a atenção flutuante significa que, primeiro, a gente não tem, a gente vai escutar aquilo que os analisantes dizem sem ter qualquer tipo de hierarquização a priori do que merece ser escutado com maior cuidado e o que tanto faz, digamos assim. Quer dizer, então o Freud, o que ele está fazendo? É como se ele estivesse suspendendo suspendendo uma pré-valoração daquilo que vai ser escutado, né? O Jô Soares, ele tinha uma sketch há muito tempo atrás, tem no YouTube, gente, eu não tenho, infelizmente eu não tenho idade para ter acompanhado essa parte da carreira do Jô Soares, mas tem no YouTube, na qual ele fazia um psicanalista, e aí chega um paciente para ele uma vez, ele fala, tá bom, não sei o que, tá, você fala da sua mãe. Aí o cara fala, não tenho mãe. Ele fala, tá bom, então fala do seu pai. Aí o cara fala, não tenho pai também. Fala, então não dá para fazer análise, não tem mãe, não tem pai, não dá para fazer análise. Né? É justamente isso que o Freud está falando que não deve acontecer. Quer dizer, ele fala, olha, quando uma pessoa está falando em análise, você não sabe, a gente não sabe o que tem de mais importante ali para ser escutado. Não tem a ver com conteúdos, não tem a ver com aquilo que é socialmente determinado, muito embora isso tenha o seu lugar, mas não é o mais importante. O mais importante a gente vai conseguir, digamos, pensar, de algum modo, a partir da relação que as palavras, que os significantes vão estabelecendo uns com os outros dentro da fala, né? Mas também com uma espécie de uma dimensão da escuta que é uma dimensão afetiva que a gente também não consegue padronizar e que no limite remete à nossa capacidade de nos escutar. Quer dizer, então o Freud está falando, olha, para a gente conseguir escutar alguém como analista, a gente precisa ter uma capacidade de escutar o nosso próprio inconsciente. E aí a gente pode entender que tem, então, um ponto muito central, né, do que a gente considera como sendo a relação que podemos ou não estabelecer com o conhecimento psicanalítico, que é, bom, a gente precisa, para a gente fazer um uso, que pelo menos eu entendo que a maior parte dos clínicos acha o uso mais interessante do conhecimento psicanalítico, a gente precisa ancorar esse uso, né, em alguma coisa que não é totalmente assimilável ou abarcável pelo próprio conhecimento.
tem alguma coisa aí que escapa à própria produção de conhecimento, né? E isso, enfim, estou falando isso tudo para falar sobre políticas do conhecimento, gente, eu não entendi, eu não esqueci, não. Né? E isso volta para essa questão de falar, bom, então por que a psicanálise vai produzindo esses tensionamentos? Né? Em 1917, o Freud escreve um texto no qual ele tenta rebater alguma das críticas, né? Ou mais do que rebater, ele tenta explicar psicanaliticamente alguma das críticas que ele vinha recebendo com a psicanálise, né? Um texto chamado Uma Dificuldade da Psicanálise, um texto de muita modéstia do Freud, digamos assim, porque ele se coloca à altura de ninguém mais, ninguém menos do que Copérnico e Darwin, né? Ele fala, olha, a psicanálise talvez ela infira, ela faça ataques ao amor próprio da humanidade, né? E nisso existe uma tradição disso. O primeiro que fez isso recentemente, pelo menos, foi o Copérnico, quando ele falou que a Terra não é o centro do universo. O segundo foi o Darwin, com a teoria da evolução das espécies, falando que a espécie humana não é uma espécie especial, digamos assim, né? Ela não foi desenhada realmente por Deus e tudo mais. E ele dizia a psicanálise é o terceiro, né? O Freud, ele tem a modéstia, pelo menos, de não falar o Freud é o terceiro, ele fala a psicanálise, mas a psicanálise queria dizer ele na época, né? Ele fala, bom, a psicanálise é o terceiro. Por quê? Porque mostra que o eu não é o senhor na sua casa, né? E aí tem algo que é muito interessante, diria eu, que é, quando o Freud está falando isso, do que ele está dizendo? Né? Ele, por um lado, ele está falando, olha, a gente aprende com a psicanálise, e a gente vê isso acontecendo na clínica, que a maior parte, digamos, da nossa vida escapa ao que a gente entende enquanto racionalidade, né? Quer dizer, ela responde a outros tipos de racionalidade, se é que nós vamos pensar em racionalidade. O Jacques Rancière, num livrinho muito lindo chamado Inconsciente Estético, ele traz essa ideia de que a psicanálise ela consegue absorver, o Freud consegue absorver da estética da época uma ideia de um pensamento que não pensa ou de um não pensamento que pensa, né? É esse tipo de contradição que está ali presente, né? Então, o que o Freud está dizendo? Ele está falando, olha, então a gente começa a pensar isso sobre o ser humano, quer dizer, o ser humano é esse bicho que não é tão racional quanto a gente gostaria que fosse, mas isso tem uma implicação sobre o próprio conhecimento que ele produz, principalmente quando ele está falando sobre essa impossibilidade de você se formar psicanalista, né? Quer dizer, ele estava falando isso para os médicos lá em 1916, né? Uma Dificuldade da Psicanálise é publicada em 1917, tem uma proximidade enorme entre esses textos, né? Entre a conferência e o texto. Ele está falando, olha, existe algo do próprio conhecimento, né, que de alguma maneira a gente só se apropria dele fazendo, né, com nós mesmos e com outros, e mesmo fazendo, a gente não é capaz, digamos, de sistematizar, de falar, bom, então de reduzir isso a prescrições técnicas, digamos assim. E isso produz problemas, isso produz rebuliço, né? Quer dizer, isso produz um dos conceitos, por exemplo, em que é mais que isso é um ponto muito central e que é um dos conceitos mais mal entendidos da psicanálise, na minha opinião, é o conceito de resistência. Né? Quer dizer, muita gente vai falar, resistência quando o analista não quer perder a razão, e ele fala que o analisante está resistindo, né? E não são pessoas bobas que falam isso, né? Quer dizer, tem grandes críticos da psicanálise, da cientificidade da psicanálise, vão imputar o conceito de resistência uma possível circularidade do pensamento psicanalítico e falar que isso é problemático, e não é difícil falar, olha, eles não entenderam muito bem o conceito de resistência, né? Por exemplo, por quê? Porque o conceito de resistência, né, ele está ancorado nessa ideia de que tem alguma coisa que se escuta do analisante que faz com que a gente decida ali na hora, né, quer dizer, se é algo de resistência ou se é um erro do analista ou alguma coisa assim. O Freud fala isso, né, claramente, né, explicitamente. Ele fala, olha, a gente sabe que a interpretação funcionou, né, e aquilo pode ser resistência, quando a gente vê que a resposta é uma resposta inconsciente.
né? Como que a gente define se é uma resposta inconsciente ou consciente? O Freud ele até dá algumas pistas, mas nenhuma delas é satisfatória, né? O Freud fala, em geral, quando não funciona, né, quando é uma resposta consciente, a gente tem respostas desafetadas. Né? A gente tem, por exemplo, no caso da jovem homossexual, quando Freud, né, o Freud faz uma interpretação maravilhosa, estado da arte da psicanálise na época, né? E a jovem vira e fala, muito interessante isso que você está dizendo, né, Freud? Legal. Ele fala, não, peraí, alguma coisa não funcionou aí. Né? E ele vai, primeiro ele vai falar, eu não vou conseguir analisar essa pessoa, ela precisa ser analisada por outra pessoa, e ele vai revisitar vários pontos da teoria dele, né? Quer dizer, a partir disso. Né? Por outro lado, ele fala, olha, quando a interpretação entra, né, quando o negócio encaixa, aí a gente tem desde respostas agressivas, né, desde, enfim, uma série de coisas, até quando a pessoa, em geral, já está um tempo mais, né, já está um pouquinho mais acostumada, já está conseguindo se escutar um tanto mais, a pessoa fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso mesmo. Né? E vem, quer dizer, tem algo da ordem da surpresa, tem algo, um certo arrebatamento que aparece. Mas como que a gente consegue, né? A gente consegue, eu estava discutindo isso com um aluno sábado, um cara está fazendo doutorado dele no INPE sobre inteligência artificial, não sei o que, tá, né? E ele tá falando, não, porque hoje em dia tem aplicativo, tem inteligências artificiais que conseguem, a partir do tratamento, da modulação da voz, falar se a pessoa está nervosa, não está nervosa, não sei o que e tal. A gente fala, será que isso é suficiente para fazer uma escuta psicanalítica? Né? Quer dizer, eu tenho a impressão que não, mas vale a pena investigar, diria eu, assim, né? Mas eu tenho a impressão que não. Né? Quer dizer, que tem alguma coisa daí que é de fato da ordem de alguma coisa extremamente singular, né? E que diz respeito, de novo, né, a essa ancoragem do conhecimento que a gente mobiliza, nós como analistas, a gente está pensando na teoria psicanalítica o tempo inteiro, né? Mas a gente está pensando, mas sempre tem um pontinho ali, né? Quer dizer, que onde a gente, no final das contas, a gente toma as decisões, não é só a teoria que explica. Né? Quer dizer, tem alguma coisa dessa ordem prática. Né? Tem o Wilson Franco, um grande amigo meu, grande pesquisador, tem um livro dele chamado Lugares da Psicanálise na Clínica e na Cultura, em que ele traz a ideia do pensamento fronético para pensar isso, né? Quer dizer, para pensar o pensamento clínico, né? Quer dizer, essa ideia da fronesis lá do Aristóteles, fala, bom, tem uma decisão que você toma ali na hora, né? O momento clínico, né? E que você tem, né, quer dizer, um monte de coisas que estão consolidadas dentro de você, mas tem isso também de alguma coisa que você consegue escutar, porque você sabe escutar isso a partir da escuta que você pôde um dia ter e pode ainda ter, enfim, tomara, né, do seu próprio inconsciente. Né? E aí, o que acontece com isso? Né? Quer dizer, isso entra numa linhagem, agora entrando mais diretamente na ideia de políticas do conhecimento. Né? Quer dizer, isso entra numa linhagem que não quer dizer que o Freud sustente isso o tempo inteiro, inclusive, gente, é isso que eu vou falar agora, né, dessa linhagem. Mas isso abre uma porta para entrar numa linhagem de falar, olha, então a gente está pensando um modo de relação com o conhecimento no qual a gente entende que o conhecimento, ele, primeiro, ele não dá todas as respostas, né? E segundo, não é só uma questão de, digamos, de incompletude, tipo, ele ainda não dá, mas um dia ele vai dar. O Freud, muitas vezes, ele fala, um dia a gente chega lá. Enfim, né? E outros momentos, não. Outros momentos ele era um pouco mais pessimista. Mas isso dá essa oportunidade, digamos, de falar, olha, então, a maneira como a gente mobiliza o conhecimento, ela é distinta, dependendo do contexto. E a gente pode pensar, inclusive, que dependendo do contexto, o nosso próprio modo de produção de conhecimento e o conhecimento que a gente produz é diferente. Né? E isso é muito claro na própria obra do Freud. Se a gente pensar, olha, tem conceitos que o Freud produz e que estão diretamente ligados ao fato de que eram momentos em que ele estava muito mais ocupado com pacientes histéricas.
né? Isso principalmente no começo da psicanálise. Depois, outros conceitos que têm a ver com ele começar a lidar mais com neurose obsessiva. Outros conceitos que ele vai começar a pensar depois que ele leu o livro do presidente Schreber, né? Quer dizer, bom, quem tem interesse por isso, eu recomendo demais esse livro aqui. Acho que a Léa e o João com certeza o conhecem, o Psicanálise Sem Ético, do Philipp von Hoyt e do Thomas Geikens. O Philipp von Hoyt é um amigo muito querido nosso, né, que infelizmente nos deixou recentemente. Mas que enfim, eles conseguem trazer essa fineza da obra do Freud de um jeito extremamente competente, mas que vai, de alguma maneira, trazendo para o leitor, quer dizer, essa espécie de contextualização possível, né, do conhecimento que o Freud ia produzindo, inclusive para falar, olha, tem certos momentos em que o Freud ele estava sustentando uma teoria que era socialmente muito mais impactante, digamos assim, mais rebelde, mais progressista, a gente diria nos termos de hoje. Depois ele dá uma encaretada, ele fica um pouco mais conservador, né? Ele vai, não quer dizer que ele vira totalmente conservador, né? Mas ele vai sustentando, mas ele vai caindo às vezes para um lado, às vezes para o outro, e isso, de algum modo, é muito coerente com a própria maneira como a teoria psicanalítica é mobilizada na clínica. Né? E aí aqui eu vou puxar um gancho, vou andar algumas décadas, né? Nem tanto, mas enfim, para trazer, né, acho que um pouco no que eu entendo que isso vai dar, inclusive na obra do Lacan, né, que eu acho que tem aí um ponto muito importante. O Lacan, ele, digamos, nos seus anos de formação, segundo um outro autor que eu gosto bastante, o Richard Simank, ele foi muito impactado pela obra de um filósofo franco-húngaro, comunista, chamado George Pulitzer. Né? O Pulitzer escreve em 1923, 25, Léa? Vocês sabem disso, né? 28. 28, um texto chamado Crítica aos Fundamentos da Psicologia, no qual ele, como bom comunista, ele falava, olha, como bom teórico marxista, vamos colocar assim, né? Ele falava, todas as linhas da psicologia têm um problema comum, que é a não consideração do materialismo histórico, basicamente. Quer dizer, elas têm uma tendência a naturalizar certos traços que são contingentes, que são culturais, e isso se dá justamente por não ter esse tipo de pensamento histórico. Estou fazendo, enfim, falando de um jeito muito, muito reduzido as coisas que o Pulitzer fala. Inclusive, mas ele faz uma ressalva. A ressalva que ele faz é em relação à psicanálise. Ele fala, a psicanálise, muito embora já tenha vários problemas como esse, na clínica tem alguma coisa muito interessante. Né? Tem alguma coisa que parece que pode levar a uma espécie de desalienação, digamos assim. Depois o Pulitzer muda de ideia. A gente até publicou na Lacuna um texto dele chamado Fim da Psicanálise, que ele fala, não, por um acaso ele tinha subido algumas posições hierárquicas no Partido Comunista Francês, mas enfim, nesse meio tempo. Aí ele fala, não, a psicanálise pode jogar fora também, não tem salvação e tudo mais. Eu não sei se esse segundo texto caiu na mão do Lacan, mas o primeiro, enfim, felizmente caiu, e esse texto ele vai ser um ponto muito fundamental no tal do retorno ao Freud que o Lacan faz. Por quê? Porque esse retorno ao Freud, a gente tem uma tendência a ler esse retorno como algo, de novo, né, muito conceitual. O Lacan falou, olha, né, a gente consegue ler o Freud de outra maneira, a gente tem agora o estruturalismo, enfim, eu tenho lido alguns autores que têm falado muito da influência da cibernética no pensamento do Lacan nesse momento, é uma coisa bem interessante também, enfim, tem várias coisas aí, né, mas tem um ponto que o Lacan está discutindo ética e política nisso. Quer dizer, quando a gente pega, por exemplo, no seminário 1, no seminário 2, quando ele está fazendo, por exemplo, a crítica ao Ernest Cries, né, o caso dos miolos frescos e tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes disso, gente, porque senão não vai dar tempo.
Mas o ponto dele, da crítica que ele faz ao Cris, né, tem um lado conceitual, que ele vai falar, olha, ele não está levando em consideração o vazio do desejo e tudo mais, ele está colocando o saber dele aonde alguma coisa da verdade poderia emergir, ele dá esse tratamento, mas o ponto fulcral do Lacan aí é falar, olha, o que o Cris está fazendo é transformar a psicanálise numa prática adaptativa, né, e isso não pode acontecer. Quer dizer, e aí eu acho que a gente vai entrando no ponto fulcral que eu queria trazer aqui para vocês, que é justamente, olha, a psicanálise, ela participa desse debate sobre políticas do conhecimento. E acho que dentro do campo da psicopatologia, ela participa de uma maneira muito produtiva e, ao mesmo tempo, ela é muito atacada, né, porque ela participa tendo isso, ou devendo ter pelo menos isso, enquanto um inegociável. Nem todas as psicanálises, nem em todos os momentos, eu diria. Né? Quer dizer, então você tem, quando o Lacan fala isso, ele está falando, olha, nos Estados Unidos a psicanálise está virando uma coisa muito estranha, né? Lá nos anos 60, anos 50, 60, nos Estados Unidos, no pós-guerra. Né? E o que o Lacan tem, eu entendo, né, quer dizer que ele tenta e consegue sustentar nesse momento, que é um momento muito importante, que eu diria que é um momento que recobre quase que a obra dele inteira, talvez, seja esse esforço de falar, ó, o que a gente pensa dessa prática e desse corpo teórico, né, que ao mesmo tempo que produz saber, ele é incapaz de definir os parâmetros éticos a partir dos quais nós devemos agir, né? Quer dizer, então a gente tem que deixar esse campo da ética em aberto o tempo inteiro. Isso precisa ser um campo de discussão, efetivamente. Para os filósofos, isso é uma contradição. Quer dizer, você fala, bom, se você está falando de ética, você está falando de discussão. Eu concordo, mas não no nosso mundo, né? Eu lembro que uma vez, quando eu estava me formando em psicologia, eu escrevi um trabalho numa matéria, numa disciplina que era sobre ética na psicologia, e eu escrevi um trabalho falando por que não devia existir um código de ética da psicologia. Enfim, foi curioso, a professora, ela ficou muito incomodada, mas ainda assim ela me deu a maior nota da classe, mas ela fez questão de falar, foi um negócio muito doido. Ela falou, não é que eu tenha achado bom, mas foi o melhor trabalho da sala. Então ela me deu... Enfim, eu entendi isso como um duplo elogio na época, eu continuo entendendo dessa maneira, mas enfim, né? Essa ideia de que isso vai ser muito central, né, na psicanálise, que fala, olha, a gente não sabe o que é bom para o outro, né? Quer dizer, a gente não sabe. E isso, eu entendo que a gente consegue encontrar isso no Freud. Né? O Freud, quando ele vai falar sobre a eficácia da clínica, né, ele tem muita dificuldade. Né? Principalmente quando ele vai falar assim, uma análise, para que funciona uma análise, para que serve uma análise. Né? A frase dele mais famosa, né, que o pessoal gosta mais, é quando ele fala que a análise serve para transformar a miséria neurótica em felicidade comum. Né? Quer dizer, que de fato não quer dizer muita coisa. Né? A outra, que alguns traduzem como análise serve para permitir que uma pessoa, para melhorar a forma de trabalhar e de amar. Tem pessoas que falam, né, tem traduções que vão pensar não trabalhar e amar, mas de realizar e gozar, ou realizar e fruir, né, que me parece uma tradução, enfim, eu não falo alemão, não sei o que é mais correto no alemão, mas eu gosto mais dessa, em português eu gosto mais de realizar e fruir, né, e gozar, né, faz mais sentido para mim. Mas também é extremamente amplo. Né? Quer dizer, o Freud, em alguma medida, ele deixa isso em suspense. Em alguns casos específicos ele é claro, mas em outros não, ele deixa, fala, não dá muito para saber o que é melhor para as pessoas. Né? E isso vai ser um ponto central para o Lacan. Né? Quer dizer, não dá para saber. Isso é um debate ético e, inclusive, é um debate ético que precisa retroceder para a gente pensar se a gente precisa, se o analista efetivamente precisa saber. Né? Quer dizer, os analistas têm que debater o que é melhor para os pacientes e definir isso, e aí aplicar, e já falar, não. Né? Quer dizer, quem vai saber disso efetivamente é o analisante, não é o analista. O que é melhor, o que é pior para ele, enfim, se isso ainda, inclusive, vai continuar sendo uma questão relevante e tudo mais. Mas mais do que isso, existe algo de pensar, olha,
quando a gente está falando sobre produção de conhecimento, né, em alguma medida a gente está sempre trabalhando com uma certa ideia do que é melhor, do que é pior. Né? Quando a gente pega, né, esse campo da filosofia da ciência para estudar. Uma das coisas que são mais debatidas é, olha, você tem, em determinados momentos da história, isso fica muito claro, você tem teorias concorrentes e você precisa escolher uma ou outra. E em várias vezes, né, quer dizer, vários desses debates falam, você não tinha critérios epistemológicos definitivos para justificar por que a gente escolheu uma teoria ou outra. Não tem, foi uma coisa, escolheu uma, outra morreu, ninguém fala das outras, né, só os filósofos da ciência que vão fazer esse debate, mas em geral o resto das pessoas não falam. O que vai trazendo essa contingencialidade do fazer, da produção de conhecimento, mas vai trazendo também essa dimensão política. Quer dizer, essa dimensão política, e aqui eu vou trazer a definição de uma autora que eu gosto muito, da Isabel Stengers, né, ela tem um livro, enfim, ela tem vários livros fantásticos, mas tem um livro que eu gosto pessoalmente, apesar de ser um livro extremamente mal traduzido para português, enfim, é um livro chamado Políticas da Razão. Né? Nesse livro, a Stengers, ela basicamente fala, olha, por que se tem uma coisa que é constante na filosofia da ciência, é a tentativa de definir em parâmetros epistemológicos ou metodológicos, enfim, o que é ciência e o que não é. O que a gente chama de demarcacionismo científico. Né? Essa separação, bom, isso é ciência e aquilo não é ciência. E ela fala, e o que a gente tem de constante é que todas essas tentativas fracassaram. A gente não consegue definir, né, fazer uma norma falando isto é ciência por causa desse argumento epistemológico, né, e com isso incluir tudo aquilo que a gente gostaria que fosse considerado ciência, excluir aquilo que a gente gostaria que não fosse considerado ciência, mas o ponto dela é sustentar somente epistemologicamente por que a gente está fazendo isso. Por que ela está dizendo isso? Porque epistemologicamente você consegue sustentar coisas contraditórias. Você tem uma variabilidade muito grande das coisas que você consegue sustentar. Então sempre existe um ponto, um momento no qual você faz uma escolha, né? E essa escolha não é só epistemológica. Quer dizer, essa escolha, ela vai falar, bom, ela é política, a gente pode pensar a política, por um lado, pensando na ideia de o político é aquilo que diz respeito a todos, aquilo que diz respeito ao comum, né? Então você fala, bom, o que importa para o comum, o que importa para todos. Né? Mas a política também envolve uma ideia de um tensionamento de poderes. Né? E a Stengers, ela trabalha com essas duas ideias de falar, olha, a gente não consegue escapar disso. Né? O Ian Hacking, que é outro autor que eu gosto bastante também, ele tem um texto que ele fala, olha, entre, né, todo o debate sobre o que é necessário, o que é contingente no conhecimento científico, tem um ponto que a gente consegue chegar que fala, olha, as perguntas elas são sempre contingentes. Não existe pergunta óbvia. Né? Quer dizer, a gente sempre tem um motivo para achar que uma pergunta ela é pertinente, que uma pergunta ela é interessante. O Hacking fala de perguntas vivas. Né? Quer dizer, as perguntas elas são vivas em um determinado momento, num determinado lugar, em outro não são. Né? E isso a gente vê com muita clareza no campo da psicopatologia. Né? Quer dizer, só a gente vê, por exemplo, a ligação, a relação da psicanálise com a psiquiatria hegemônica, digamos assim. Quer dizer, você fala, a psicanálise se pergunta até hoje sobre a histeria, por exemplo. Para a psiquiatria hegemônica, isso são perguntas mortas, essas perguntas não fazem o menor sentido. Histeria não é mais uma categoria que a psiquiatria usa. Né? Quer dizer, não faz mais sentido. E aí, existe uma outra pergunta que talvez seja mais viva para os psicanalistas do que para os psiquiatras, que é, e por que a psiquiatria parou de trabalhar com essa categoria? Né? E aí a gente tem uma série de respostas possíveis. Uma delas, diria eu, que é um pouco o que a gente trabalhou uns anos atrás no LatesFIP, é uma ideia de falar, olha, você tem um caminho que a psiquiatria foi tomando nas últimas décadas, principalmente a partir dos anos 70, 80, que é um certo caminho, um caminho de uma certa retirada da dimensão conflitiva do modo como a gente pensa sobre aquilo que a gente está tratando.
né? Não por acaso, é um caminho muito articulável, muito adequado ao que estava acontecendo no que o Foucault chamaria da governamentalidade daquela época, né? Quer dizer, do neoliberalismo, né? Quer dizer, bom, você tem, né? Quer dizer, uma das características do pensamento neoliberal é justamente uma certa retirada da dimensão do conflito, de como você pensa as coisas. Né? Então você pega, tem uma, é bom porque tem um exemplo que é muito forte disso, né? Tem uma frase da Margaret Thatcher, né, que fala, olha, o social não existe, né? O que ela está falando com isso? Ela está falando, olha, ela tá lidando com uma greve de carvoeiros, né? E ela está falando, ó, essa história de ter que ficar lidando com um sindicato, isso é uma bobagem, né? Quer dizer, são questões individuais, o social não existe, não tem isso, coletividade, que bobagem. Né? É quase como se ela, bom, demorou, mas chegou, né? Quer dizer, deixa os carvoeiros negociarem direto com o patrão e vai ficar tudo bom, vai ficar tudo certinho, eles vão ter condições melhores de trabalho e tudo mais, né? O que a gente vai vendo? Que, bom, de fato, isso vai acontecendo, quer dizer, essa fragmentação de diversas esferas coletivas, sociais, em que o conflito poderia se colocar enquanto tal e demandar resoluções sociais, resoluções coletivas. Isso vai se esvaziando, isso vai caindo, isso vai se individualizando, e, ao mesmo tempo que isso vai se individualizando, a gente vai construindo toda uma tecnologia filosófica para falar, olha, mas também não é que tem conflito nos indivíduos, né? Os indivíduos não são culpados também, né? Quer dizer, é muito pesado falar isso dos indivíduos. O que a gente tem são desbalanços químicos, né? Quer dizer, as pessoas elas não estão produzindo, elas não estão felizes, elas estão tendo problema, não tem nada a ver com o trabalho dela, que fala que ela tem que trabalhar às 2 da manhã, tem que responder e-mail do patrão, tem que não sei o quê, né? É uma questão só de você encontrar um certo balanço químico e fica tudo bem, né? Quer dizer, daí vem essa ideia que a gente discutiu bastante no Lotus Flip, que é como parece que o neoliberalismo, no final das contas, é uma forma de gestão do sofrimento. Né? Quer dizer, então, esse sofrimento que até então parece que voltava para o social, né? Quer dizer, e que era entendido como um fato social, e que tensionava, então, as relações, esse sofrimento ele vai sendo, digamos, individualizado e vai efetivamente saindo, inclusive, da ideia de indivíduo. Né? Quer dizer, ele vai sendo fisiologizado, digamos assim. Né? Ele vai sendo transformado em alguma coisa que, por um lado, não carrega a ideia de conflito e, por outro lado, vai apagando qualquer potência transformativa do que pode acontecer. Né? Quer dizer, você cai justamente numa ideia de adaptação. Quer dizer, então, o que você precisa é adaptar melhor para o que está acontecendo. Né? E aí, né, se a gente pega, né, e foi um pouco isso que a gente foi fazendo no LaTeCip, quer dizer, bom, se você pega isso, né, nessas décadas e vai pareando isso com o que de fato foi acontecendo no campo da psicopatologia, da psiquiatria hegemônica, né, quer dizer, nesse caminho de biologização da psiquiatria, você começa a entender um pouco melhor por que a psicanálise é retirada dessa conversa. Para a psicanálise, vamos voltar para o Freud, lá, 1905, né, quer dizer, o Freud vai falar, olha, a sexualidade humana, que é uma base central para ele pensar, né, quer dizer, o sofrimento, fala, ela tem basicamente 3 características principais. Né? Quer dizer, ela tende à variabilidade, né? Essa é uma das características que o Freud fala. Ela é disfuncional, né? Quer dizer, ela não serve para alguma coisa, ela não serve para... Não é disso que se trata. E ela é conflitiva. Né? Quer dizer, a gente está o tempo inteiro em conflito com a nossa sexualidade. Não tem, quer dizer, então, não existe pensar psicanálise sem pensar conflito. Não existe. Né? Enfim, isso sem entrar na própria hipótese do inconsciente, enfim, diversas outras coisas, né? Quer dizer, o Freud, a noção de conflito inconsciente é central para o Freud. Né? Então, quer dizer, se a gente leva isso em consideração, não parece tão abstrato. Por que as categorias psicanalíticas elas vão sendo retiradas do cânone psiquiátrico, de algum modo? Né? E que tem dado ruim, né? Quer dizer, inclusive os psiquiatras, uma parte deles, pelo menos, está tentando voltar atrás disso, né? Uns meses atrás teve um congresso da Associação Mundial de Psiquiatria que eles chamaram os psicanalistas para falar,
e escutaram, né? Quer dizer, tem alguma coisa, eles foram vendo que a clínica não está funcionando desse jeito também, né? Mas que, de algum modo, vejam, né? E acho que esse é o ponto e eu quero escutar vocês. Mas acho que o que eu estou tentando pensar aqui junto com vocês é justamente como, bom, a gente está falando ao mesmo tempo de fatos que são eminentemente clínicos, né? Quer dizer, coisas que a gente encontra na clínica, no dia a dia, no sofrimento, né? Mas que o modo como a gente pensa sobre eles, o modo como a gente trata eles, o modo como a gente produz conhecimento sobre eles, né, tem implicações e consequências, por um lado, sobre o próprio sofrimento, sobre as formas de sofrer, mas que também são consequências políticas, né, e causas e consequências políticas. Vamos conversar, gente. Muito obrigada, professor Paulo, pela excelente aula. Eu vou pedir para a Karine interromper a gravação, não sem antes lembrar que o nosso próximo encontro é no dia 13 de maio, com a professora Aline Sanches, e o tema Pulsão de Morte no Pensamento, de Gilles Deleuze. Então, a gente vai passar agora para a nossa conversa, temos aí uns 30 minutos para isso, mas após interromper a gravação. Karine, por favor. Acho que